Acusado preso no tribunal do júri. Eu sou o Dr. Valdiner, advogado criminalista, especialista no tribunal do júri. Hoje nós vamos falar sobre o acusado preso que vai ao tribunal do júri. Eu gostaria de analisar em primeiro com você sobre esta circunstância de aplicar a prisão preventiva contra o acusado de ter praticado um ato de homicídio. Vejam aos senhores que o ato de prática de homicídio, ele é tão extenso, ele é extenso de uma maneira em que temos a análise de circunstância em que o acusado muitas vezes pratica este ato que vem aterrorizar a sociedade, aterrorizar a população. E em outras circunstâncias, não é o acusado o autor dos fatos, ou seja, o autor ele é, mas ele não é o autor de prática que dê causa aos fatos. Ou seja, o autor do ato de que vai desencadear no homicídio seria a vítima. A vítima provoca a situação, provoca o acusado, provoca a família do acusado, faz com que o acusado reaja a uma situação de agressão. E uma agressão que às vezes vem por anos. Às vezes esta agressão torna-se insuportável. E o que é pior? Depois do fato, depois do ato praticado, a justiça não analisa as circunstâncias, não faz a subjetividade, não observa com a subjetividade, com o olhar de que determinado fato requer sim que aplique-se a prisão preventiva. Não, mas na situação, ultimamente, o que tem ocorrido? Todos os atos praticados de homicídio, o Poder Judiciário aplica o artigo 312, aplica a prisão preventiva em todos os casos. Além de aplicar a prisão preventiva, também se aplica em todos os casos que venha a ser qualificado. Ou seja, o fato não é qualificado. O fato, quem teria aí dado causa, teria sido a vítima. Então não se pode, com todo respeito, a justiça qualificar e também olhar todos os casos de uma forma só. Ou seja, a lei diz que o crime ocorre e o crime pode ser de natureza simples, de natureza qualificada. E o que acontece quando há o fato criminoso? A justiça os qualifica sempre. Qualifica como crime hediondo. E tratar-se-á de crime hediondo, aplica-se a prisão preventiva. Havendo o autor, havendo o crime, e para assegurar a aplicação da lei penal, e nesse sentido, a justiça aplica a prisão preventiva em todos os acusados. Vejam, senhores, tem certos fatos, tem certa circunstância que o Poder Judiciário tem que aplicar a regra, tem que aplicar a prisão preventiva, óbvio. Agora, aplicar-se-á em todas, genericamente. Houve um homicídio, aplica-se a prisão preventiva em um pai de família, aonde ele foi atacado pela vítima. A vítima, enquanto estava atacando o pai de família, ele é que era o autor dos fatos. Na reação do pai de família, aquele que o atacava passou a ser vítima. Passando a ser vítima, ele deixa de ser autor dos fatos e, como vítima para o Estado, o pai, que daí passou a ser o acusado,
é que recebe a força do Estado, recebe do Estado, em vez de um apoio para que se regenere, que dê a ele a condição de responder ao processo em liberdade, de dar um apoio para recuperar aquela situação psicológica, aquela situação que começou com seu desafeto, que veio atacá-lo, veio tirar o seu sossego, veio tirar a sua paz, veio tirar o seu direito. E agora quem passa a tirar o seu direito é o Estado, é a justiça pública, que aplica a prisão preventiva contra ele e tira o seu sossego. Agora, por quê? Porque aplica pela vontade do Estado a prisão preventiva, ele não tem que fugir. Os acusados normalmente, quando eles não têm um perfil criminoso, eles não são dados a fazer com que a sua vida se direcione para o mundo do crime. Eles sofrem desejando chegar até a justiça, se esclarecer, tirar este peso dos ombros, mas a justiça não deixa. Não deixa porque aplica contra eles o artigo 312, ou seja, a prisão preventiva. Então eles não têm condições de vir se explicar. E, por outro lado, como fica a situação? A aplicabilidade da lei penal. Eles querem fazer com que a lei penal seja aplicada. Agora, por um outro lado, aplica-se a prisão preventiva e prende o acusado. Quando o acusado fica 2, 3 anos presos, eles presos por este processo vão a júri, algemados, vão escoltados. Nem sempre isto aos olhos dos jurados são circunstâncias que levam a piorar a situação do acusado. Não é o fato dele estar com algemas ou estarem ali escoltados, presos, que farão deles um homicida contumaz, que farão deles o que a justiça os vê para aplicar a prisão preventiva. Então, são dois pontos bem diferentes que são analisados no tribunal do júri. Ou seja, lá no tribunal do júri, o que é analisado? Analisado a circunstância que levou à ocorrência dos fatos. São as circunstâncias que fez com que o crime ocorresse, mas não que ele é portador de periculosidade. Porque quem deu causa aos fatos teria sido a vítima. E se a vítima não tivesse praticado o ato, o fato não teria acontecido. Se a vítima não tivesse o atacado, que é diferente de certas circunstâncias que nós vemos aí em São Paulo, nós vemos também há pouco tempo lá em Curitiba, situações em que uma pessoa descontrolada mata 2, 3 pessoas. Esta pessoa é óbvio que está disposta a praticar e continuar praticando o crime. Ou seja, um pai de família que nunca praticou o crime, que tem na sua vida uma vida ilibada, sempre teve a sua vida ilibada, é atacado por alguma forma e de alguma forma por algum indivíduo, e aquele indivíduo morre e ele passa a ser o autor, o criminoso, entre aspas aí, o criminoso que vai a júri. Agora, para ir a júri, todos que vão a júri e para ir ao júri precisam ser presos. Precisam contra eles aplicarem a prisão preventiva? É óbvio que não. Não tem esta necessidade. E nem por isso, também gostaria de chamar a atenção, nem por isso as pessoas que lá vão, sentadas sem escoltas, estas pessoas também são condenadas porque o jurado verifica o que aconteceu de fato. O jurado não vai analisar a circunstância de direito, e sim a circunstância de fato. E eles condenam, e condenam o réu se ele merecer a condenação. Então, o que vai acontecer? Não é o fato dele estar escoltado, e às vezes escoltado, eles poderão até serem absolvidos.
tem N situações, vários processos em que os acusados foram escoltados e foram absolvidos. Ficaram 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos presos e depois a defesa mostra o seu direito, mostra que ele não tem a razão de ficar preso, a razão de ser condenado, e os jurados o absolvem. Agora, tem um outro dado mais importante do que a defesa também demonstrar o seu direito e o acusado ser absolvido. É quando, depois de 1, 2, 3, 4 anos, o próprio Ministério Público pede absolvição. Pede absolvição por insuficiência de provas. Ou seja, o acusado ficou preso 3, 4 anos, 5 anos presos e o próprio Estado depois vem e pede a sua absolvição. Aí é o que eu chamo a atenção. É justo ter aplicado a prisão preventiva? O Estado, o juízo, ou vamos começar desde a delegacia em pedir a prisão preventiva, o Ministério Público ratificar a prisão preventiva e o juiz sacramentar a prisão preventiva? Para quê? E por que isto? Aí nós vamos olhar o outro lado, o lado da vítima, ou seja, o lado dos parentes da vítima. Ah, mas matou um ente querido meu e o acusado não foi preso. A justiça, ou seja, não tem justiça, a justiça não tomou a providência de prendê-lo. Mas lá no final, o que acontece? O acusado vai preso e o acusado, no júri, é absolvido. Então, passa por um sofrimento gratuito, um sofrimento desnecessário, um sofrimento que não precisaria ser aplicado contra essa pessoa e muito menos contra a família dessa pessoa. Por quê? Porque a família da vítima nem sempre deseja admitir que quem criou a situação foi o parente dela. Esta é a realidade. Em muitos casos, em grandes índices de casos, é isto que acontece no Tribunal do Júri. E é por isto que o Tribunal do Júri é bonito. O Tribunal do Júri é maravilhoso. O Tribunal do Júri chama a atenção de todos. O Tribunal do Júri chama a atenção da mídia, chama a atenção da população, chama a atenção dos estudantes de direito. O Tribunal do Júri, na realidade, é uma participação popular que vem e analisa o que de fato acontece dentro do Poder Judiciário. Às vezes, o juízo, às vezes condenaria. Condena por quê? Porque ele despreza o fato, despreza a motivação que criou-se aqueles fatos e aplica a pena porque legalizou-se a prova que converge com relação ao crime. E veja se isto seria justo. Não, não é justo. Se o juiz singular, ele analisasse os fatos, desprezasse de fato a prova material, a prova legalizada, vou retificar, não é a prova material, a prova legalizada, de forma em que analisasse efetivamente que aquela prova, a prova que tem nos autos legalizada, ela poderia ser também ali inserida o aspecto moral naquela prova. Ou seja, ele não analisa a circunstância de uma defesa ampla e plena. Isto para o juízo é desprezado. E que é para os jurados, aceita. Por quê? Porque não é ao jurado, não tem a incumbência do jurado analisar a prova no seu aspecto legal, e sim no seu aspecto de foro íntimo e do aspecto moral. O acusado teria razão de ter reagido àquela circunstância que levou ele ao crime.
o jurado vai analisar estes pontos, se ele, jurado, e qualquer outra pessoa mediana agiria exatamente daquela forma, da forma que agiu o acusado, o réu que foi ali absolvido. Às vezes nem sempre é absolvido, às vezes o homicídio qualificado, ele vem responder por um homicídio qualificado e desclassifica esse homicídio qualificado para uma pena branda em que ele vai responder, vai ficar aos olhos da justiça, vai aplicar a lei, aquilo que na prisão preventiva diz que não aplica-se a lei se não aplicar a prisão preventiva. Não, aplica sim. Aplica por quê? Porque o acusado vindo ao tribunal do júri, estando em liberdade, e ele receber uma pena baixa, ele vai sim cumprir a lei. Então a lei será cumprida, ao contrário daquilo que o judiciário aplica na prisão preventiva. Por isso que eu peço ao Poder Judiciário, vamos olhar com mais objetividade na aplicabilidade desta prisão preventiva, que eu entendo que seja necessário. Ela é necessária para alguns casos, e estes casos o judiciário é muito competente, sim, para analisar qual deveria ser aplicado e no qual não deveria ser aplicado a prisão preventiva, para evitar que vários réus vão para a cadeia, cumpre um lapso longo de pena sem ser condenado, e depois no tribunal do júri é absolvido porque ele nunca deveria ter ido para a cadeia.